Galerinha linda, voltei. O vídeo de hoje vai ser narrado, né? Tutorial de maquiagem, dessa maquiagem com esfumados em tons quente e delineado marcante. E eu já começo ali limpando a minha pele com essa água micelar da L'Oréal Paris. Agora vou limpar a pele com um tônico. Esse tônico aí é o tônico facial da Ruby Rose. E se você ainda não é inscrito e ama maquiagem assim como eu, já convido você a se inscrever no canal, ativa o sininho para quando eu postar vídeo novo, você receber a notificação de que tem vídeo novo no canal. Comenta, compartilha, dê seu like carinhoso aí para nós, que também ajuda muito a divulgar o canal. E agora eu vou o quê? Eu vou hidratar a minha pele. Estou usando o BT Mermaid, né, da linha da Bruna Tavares. E agora eu vou aí espalhar por todo o meu rosto. Agora eu vou hidratar a área dos meus olhos com esse creme da Mary Kay, que é um creme próprio aí para a área dos olhos, né? Então vou aí hidratar porque essa região do nosso rosto também aí perto dos olhos, essa área dos olhos também precisa de hidratação. Então estou aí, né, passando o creme da Mary Kay aí por toda a área dos meus olhos aí. E agora vou vir com um primer, esse primer aí é o da Ruby Rose, e vou aí passar, concentrar mais desse primer na zona T do meu rosto, e o que sobrar do primer na minha mão, ali nos meus dedos, eu levo pro restante do rosto. Para ajudar, né, minimizar os poros, né, ajudar na duração da maquiagem. Eu continuo aí aplicando o primer, concentro, como eu já falei, concentro mais na zona T e levo o que sobra nos meus dedos do primer para o restante do meu rosto. E agora eu venho com a base, estou usando aí a base da Natura Una, essa base Serum, né, da Natura Una. E estou aí colocando a base, né, umas poucas quantidades aí no meu rosto, né, e agora eu vou vir com a esponjinha, a esponja da Mariana Saad, espalhando aí, né, aplicando, melhor dizendo, essa base aí por todo o meu rosto. E vou aplicar aí novamente, né, mais um pouquinho da base, porque eu queria uma cobertura um pouco maior, então resolvi fazer aí uma segunda camada. E lembrando também que eu levo um pouco da base pro meu pescoço, né, para um pouco aí na orelha, para não ficar, né, parecendo uma máscara aí no rosto. Apliquei a base aí por todo o meu rosto, né? E agora eu vou vir com corretivo. Esse corretivo aí que eu estou usando é da Tracta. E eu coloco uma cor assim mais aproximada ao tom da minha pele, para ajudar a cobrir mais as minhas olheiras, né? Em seguida eu vou vir com a esponjinha da Mariana Saad, espalhando, né? Esfumando esse corretivo, melhor dizendo, e vou aí esfumando esse corretivo com a esponjinha em batidinhas, né, para concentrar bastante desse corretivo aí nessa região para ajudar a cobrir um pouco mais as minhas olheiras.
E agora eu venho com esse corretivo da Natura Aquarela, e ele é um tom um pouco mais claro que o tom da minha pele, então eu vou fazer com ele as áreas de iluminação do meu rosto. E nessa maquiagem eu comecei fazendo primeiro a minha preparação de pele, para depois fazer a maquiagem nos olhos. E aí eu passei o corretivo da Natura Aquarela, né, uma cor mais clara do que o meu tom de pele, né, para fazer as áreas de iluminação no rosto. E agora eu vim com esse outro corretivo da Tracta, com um tom, né, mais escuro do que o tom da minha pele. E vou colocando esse corretivo aí, né, que é um tom bem mais escuro que a minha pele, nas áreas em que eu vou vir depois esfumando, né, para contornar o meu rosto. E agora eu venho com a esponjinha, esfumando, começo aí a esfumar todo esse corretivo, né, que é mais claro que o tom da minha pele, né, para ir aí fazendo as áreas de iluminação no meu rosto. Esfumei todo, né, a área de iluminação no meu rosto, né, onde eu tinha colocado o corretivo bem mais claro que o tom da minha pele. E aí já estou esfumando, né, o corretivo mais escuro, onde eu coloquei ali nas áreas que estou aí fazendo o contorno, contornando o meu rosto. Galerinha linda, eu pensei que estava gravando, né? A parte que eu fiz o contorno, né? Que eu contornei meu rosto, passei blush, iluminador e também pó, né? Fiz a técnica Bake e usei esse pó da Playboy. Mas não estava filmando, então me desculpa, essa parte aí não filmou, né? Eu ajeitei para filmar e pensei que estava filmando, mas não estava, então me desculpa. E aí eu já venho com esse duo de contorno iluminação da Natura Uno, estou pegando esse pozinho mais claro e venho com esse pincel para pó da Vult, estou aí tirando, né, todo o excesso do pó translúcido e venho com esse outro pó que é para deixar aí essa pele bem selada, né, e vou aí, né, pegando mais desse pó e aí tirando todo o excesso e selando aí toda a minha pele. E agora, galerinha linda, eu venho com Hidrafix da Daisy Peroso e vou borrifar aí, né, um pouquinho aí por todo o meu rosto, para tirar aquele aspecto assim de muito pó, né? Então, a gente aplica aí tira aquele aspecto, né, que pode ficar às vezes, aquele aspecto de muito pó, aí tira esse aspecto, né, de muito pó. E aí agora eu venho com o pó translúcido da Playboy novamente, vou ali, né, deixar um pouquinho de pó acumulado ali, fazer tipo uma caminha de pó ali abaixo dos meus olhos, porque agora eu vou começar a fazer a maquiagem aí nos meus olhos, né, começar a fazer o esfumado ali nos olhos. Vou começar aí preparando a minha pálpebra com esse corretivo, né, cremoso em pastinha, né, da Mais Vaidosa. Vou ali passar por toda a minha pálpebra, pálpebra móvel, pálpebra fixa. Venho com a esponjinha, esfumando, né, esse corretivo aí para tirar o excesso do corretivo, né. Para preparar a pálpebra para em seguida, né, começarmos aí a fazer o esfumado. Mas antes eu voltei ali com um pouquinho mais de corretivo e esfumo novamente. Eu vou aí esfumando, né, para deixar a pele, a pálpebra, melhor dizendo, bem preparada para agora começarmos a fazer a maquiagem ali nos olhos, né, começar a fazer esse esfumado ali nos olhos. E eu vou usar essa paleta de sombras da Mariana Sade by Oceane, a 9 Shades, né. E aí, né, venho com esse pincel da Macrylan para as sombras, né, e pego esse tom, peguei aquele tom ali de sombra cintilante, bem rosadinho para iluminar
iluminar abaixo ali das minhas sobrancelhas. E agora eu vim com esse pincel da Levange, o Gama 07, e peguei ali nossa primeira sombra, vai ser a sombra de nossa primeira sombra, sombra de transição, e vou ali esfumando ali por todo, né, ali acima do meu côncavo ali, e vou ali esfumando. Agora, eu já venho com esse outro pincel. E agora, né, venho com esse outro pincel, o pincel da Florenza, o E236, e pego esse segundo tom, né, de sombra aí que vamos usar, que é o tom de sombra laranja, aí da paleta, né, um tom de sombra alaranjado, da paleta de sombras aí da Mariana Saad, by Oceane, e vou primeiro só depositando essa sombra, né, e vou depositando essa sombra e já dando aí uma leve esfumada no côncavo, né? No meu côncavo, até um pouquinho acima do meu côncavo, né? Essa segunda sombra. Eu vou esfumando, né? Pra tirar as marcações, pra não ficar marcado, né? Pra fazer as transições do nosso esfumado, as transições de sombra, e não ficar marcado, pra ficar sem marcação, né? E agora eu venho já com esse outro pincel da Florenza, o E241, que é um pincel de esfumar de precisão, e vou depositando aí essa terceira sombra, né, que estamos usando aí para fazer o esfumado. Eu deposito bem essa sombra ali na minha pálpebra móvel, levando até o côncavo. E aí, em seguida, eu já começo a vir aí esfumando essa sombra no meu côncavo. Aí agora eu pego ali novamente um pouco mais dessa sombra, né, marrom, né, um tom de marrom mais escuro que estamos usando aí para fazer esse esfumado, né, nessa maquiagem, e intensifico mais o tom dessa sombra ali no meu côncavo, né, e um pouquinho acima do côncavo. Aí, em seguida, eu volto ali com a segunda sombra que usamos, que é essa sombra alaranjada, e vou ali esfumando, volto com o mesmo pincel que usei para aplicar essa sombra, né, alaranjada, e vou ali esfumando, porque é para fazer as transições, para, né, fazer as transições de cores das sombras, pro nosso esfumado não ficar marcado, né, para ficar sem marcação. Agora, eu volto ali com esse pincel, né, da Levange, Gama 07, e vou ali esfumando com aquele primeiro tom de sombra, aquele primeiro tom de marrom, né, pra continuarmos aí fazer esse esfumado nos olhos, pra ficar um esfumado bem bonito, feita a transição de cores, sem marcação. E aí, eu volto novamente com o pincel da Florenza, o E241, volto com aquele tom de marrom mais escuro, que foi a terceira sombra que usamos aí pra fazer o esfumado, né? E aplico ali novamente ali na minha pálpebra móvel, levando ali até o côncavo. Aí, na hora de esfumar, eu esfumo um pouquinho acima do côncavo, mas bem pouquinho esse tom aí. E aí, agora, eu venho com o pincel da Macrylance, pincel para sombras, e peguei um tom de sombra cintilante ali da paleta de sombras da Mariana Saad, by Oceane. Esse tom de sombra ali, que deu agora ali para vocês verem. E vou ali aplicando por toda a minha pálpebra móvel. E vou ir aplicando essa sombra por toda a pálpebra móvel, né? Até quase chegar no côncavo, né? E agora eu venho com esse pincel, com um pouquinho de corretivo, que eu queria deixar ali o meu cantinho interno ali bem mais clarinho, para mim colocar um outro tom de sombra cintilante, um tom de sombra cintilante aí da paleta, que é um tom de sombra bem rosadinho, assim, cintilante. Rosadinho, né? Cintilante, tom de sombra cintilante. Aí, galerinha, em seguida que eu fizer isso aí, né, aplicar esse tom de sombra cintilante, vou fazer o delineado de gatinho, delineado bem marcante, colar os cílios postiços, passar esse batom vermelho
E aí, já é o que? O resultado final. Passei máscara de cílios também. E agora, resultado final da maquiagem e a lista de produtos usados eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, galerinha?